Olá, Natália! Olá, tudo É, bem? eu tô joia. Que prazer ter você aqui. Que prazer, realmente. Ai, eu Gente, que agradeço. Estou muito feliz em poder fazer esse bate-papo. Acho que vai ser bem legal. Natália tem uma formação, ela fez residência em tratamento de dor e ela também fez residência em acupuntura. E aí, hoje é daquelas lives que eu sou o orelha. Então, se desculpa, eu vou perguntar, vou fazer pergunta besta, porque apesar de trabalhar com dor, apesar de trabalhar com dor lombar e tudo, a acupuntura realmente é uma área que a gente conhece pouco, né, Natália? Eu falo a gente, quer dizer, eu com minha formação clássica de medicina e tudo, sem nunca ter feito uma especialidade, o que não é o seu caso. Olha, a acupuntura é assim, eu vou tratar a sua dor colocando uma agulha, uma não, várias, e de repente você vai perceber que aquela sensação vai mudar e você vai deixar de sentir aquela dor, você vai começar a relaxar. E aí, Natália, eu não sei se você sabe, mas eu já fui paciente de acupuntura também. E Que vê, bom. já há muitos anos. E, e- e veja só, quem me levou para acupuntura foi minha mãe. E eu tinha um problema gástrico, não foi nem dor. Então, assim, para tratar uma gastrite que só fez piorar quando a gente entrou na faculdade, né? Sempre assim. É. Eu fui para acupuntura e eu vou dizer, ajudou bastante. Nath, a palavra é sua. Me explica o que é acupuntura. Gente, então, vou falar assim de forma bem simples, mas para a gente entender aí também o contexto sobre a origem da palavra, o que significa, né? A acupuntura, ela deriva aí de acus puncture, que é puntura com agulhas, tá? Esse termo, ele foi desenvolvido porque a prática da acupuntura, ela é uma prática que, no contexto da medicina tradicional chinesa, ela era a prática cirúrgica. Por quê? Existiam lá as práticas de Qigong, de Tai Chi Chuan, de fitoterapia chinesa, e existia a acupuntura, que era onde você penetrava o tecido. Então, você penetrava o tecido, que originalmente não eram agulhas, eram outros tipos de instrumentos que se utilizava, mas aí daí foi cunhado, depois que foi evoluindo, e aí começaram a fazer as agulhas de metal, foi cunhado aí o termo acupuntura e assim ficou. E, na verdade, o que a gente tem hoje de acupuntura, né, é algo que é bem diferente aí do que era a acupuntura que foi derivada da medicina tradicional chinesa, né? Foram milênios de evolução nesse período aí, né? Lá 2000 anos antes de Cristo, e muita coisa aconteceu de lá até aqui. Houve muita evolução na medicina alopática, por assim dizer, né? E também houve a evolução da medicina chinesa. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque algumas pessoas às vezes pensam que assim, eu vou fazer acupuntura porque é uma técnica milenária, eu vou estar sendo tratada da mesma forma que os imperadores chineses. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não. Esse é um conceito até interessante, assim, quer dizer que quando começou não era agulha, não era isso que a gente tem Não, agora. não, não, era bem Ah, diferente, tá. né? Era bem diferente. Porque, assim, o desenvolvimento, na verdade, da acupuntura, como eu falei, a acupuntura ela é uma parte da medicina tradicional chinesa, né? Na sua origem. Então, o desenvolvimento dela foi baseado no achado anatômico ali daqueles pontos. E aí, se a gente fosse traduzir hoje, a gente diria assim que foi quase uma medicina baseada em evidências, porque eles iam lá, faziam, viam que dava certo, outra pessoa ia lá, repetia, via que dava certo, e assim É, foi se transmitindo esse conhecimento. Obviamente que o entendimento deles de anatomia não existia, né? E assim, eu gosto muito de falar para esclarecer para todo mundo que está ouvindo a gente. Acho que talvez até para você seja uma surpresa, assim, mas isso foi algo que me motivou a estudar
medicina chinesa na faculdade, porque eu ficava muito curiosa, né? Eu tinha dores crônicas, me tratei com acupuntura, e eu ficava naquela coisa, gente, mas o que que acontece que esse negócio funciona? Aí eu comecei a estudar e vi aquele negócio de yin e yang e 5 elementos e tudo. Eu, gente, mas isso não me explica nada. Isso não explica nada pra mim. Isso não pode. O corpo humano tá aqui. Se essas agulhas estão fazendo efeito, tem que ter alguma justificativa. Então, quando a gente compara, assim, hoje em dia a gente tem muitos estudos e artigos e livros que são escritos aí por pessoas brilhantes que conseguiram transcrever mais ou menos isso, né? Para o entendimento atual. Eles, na época, tinham um entendimento que era baseado no que eles conheciam, que era a terra, a água, o mar, o pântano, o rio, as estações do ano, as horas. Então, assim, eles foram desenvolvendo isso baseado no que eles conheciam. Na verdade, se a gente for transcrever algumas coisas, é porque, assim, por exemplo, uma coisa bem simples. É como você tomar um vinho com queijo, isso dá uma azia, provoca uma queimação no estômago e provoca uma dor de cabeça, que é uma sensação de queimação na cabeça, por exemplo. Você consegue entender aí como é que Entendi. pegaram a ideia deles, que era de pântano, de mar, de coisa que queima, e a chuva que cai, o vapor sobe, se transforma em tudo, e eles transcreveram, fizeram isso da forma como eles entendiam, né? É impressionante. Eu já comecei aqui empolgado. Eu vou me vigiar, porque senão a gente fica falando disso para entender. Eu Pronto. sempre quis entender. Sabe, uma coisa que me chamava a atenção é exatamente isso. A medicina milenar chinesa e a acupuntura trabalha, isso com o saber antigo, com 5 elementos. E a gente, que é ocidental raiz, vamos falar dessa forma, Hum, né? A gente tem aquela ideia de que a antiguidade falava em 4 elementos: água, fogo, terra, uhum. água, ar. E a gente fica assim, mas peraí, mas como assim? E a acupuntura trabalha com 5. Então, eu tô adorando essa explicação. Gente, é porque é o seguinte: um dia na medicina, na área ocidental, escreveu-se o método científico e hoje a gente entende como é que a gente, como é que eu posso dizer, organizou o pensamento, organizou as atitudes e falou assim: olha, você tem que estabelecer uma hipótese, aí você tem que colocar os testes em cima daquela hipótese, tentar refutar aquela hipótese. Quando você não consegue, aí você realmente prova uma causa, um mecanismo, alguma coisa assim. Mas há 2.000 anos antes de Cristo, a humanidade trabalha com o que tem na mão, né? Exato. E é fantástico isso. Por favor, continue. Você estava contando pra gente disso daí. Pois é, mas aí então, assim, o mais importante, eu acho, é saber assim que existem os estudos científicos, diversos estudos mostrando como que a acupuntura funciona, principalmente no tratamento de dor. Por quê? Porque a acupuntura, ela funciona com o estímulo do nosso sistema nervoso, seja o sistema nervoso simpático ou parasimpático. Então, seja somático ou autônomo, né? Então, à medida que a gente vai avançando no conhecimento da neurofisiologia, no entendimento da mente, do córtex cerebral e tudo mais, a gente avança também nessas outras pesquisas, né? E o que a gente tem já aí mostrando que a acupuntura ela funciona e não é místico. A gente não vai justificar isso com 5 elementos nem com 4 elementos. A gente vai justificar isso com neurofisiologia. De forma bem simples, claro que a gente não vai entrar em detalhes. A proposta aqui não é formar ninguém em neurofisiologia, né? Em neurociência, mas assim, a agulha, ela uma estrutura metálica, né? Que hoje a gente utiliza sempre estruturas metálicas, por serem ácido inoxidável, esterilizados e tudo. Quando a gente coloca a agulha na pele, a gente faz ali um estímulo do sistema nervoso, né? Então a gente vai Uhum. estar estimulando ali fibras que podem ser fibras A ou fibras A beta ou fibra C, né? Principalmente. Então, quando a gente coloca essa agulhinha lá, ela vai promover, então, um estímulo nessa fibra,
vai desencadear o impulso nervoso e vai fazer com que essa informação ela corra no nosso sistema nervoso, chegando ali até a medula e depois até o nosso cérebro. E lá ele vai trabalhar com a teoria do portão da dor, de forma simples, né? Que é... Agora eu tô entendendo. Tá Agora, ocidental bastante para mim, tá tranquilo. pronto. Vamos Agora lá. já está traduzindo. De forma simples é isso. Não é somente isso, né? Não é somente Tá. isso. Mas de forma simples é isso. E aí a gente vai ter 3 mecanismos principais de funcionamento, que vão ser a ação local, a gente vai ter a ação segmentar, que a gente chama, e a ação suprassegmentar. Então, a ação local que a gente vai desencadear, que é quando a agulha entra em contato com a pele, a gente vai ter ali o recrutamento de diversas substâncias, que vão ser substâncias anti-inflamatórias, porque elas vão estar reconhecendo aquela agulha como um corpo estranho, então elas vão tentar promover ali uma desinflamação devido à ação do corpo estranho ali, né? E aí vai estar incluindo o recrutamento de substâncias que são analgésicas e anti-inflamatórias. Além disso, a gente vai ter a ação segmentar, que vai ser a ação que vai ocorrer a nível dermatômico, né? É por isso que quando a gente quer tratar, por exemplo, uma dor no pescoço, a gente pode colocar uma agulha na mão, porque ali a gente está agindo a nível dermatômico. A gente consegue ter uma boa ação colocando a agulha ali na mão, fazendo com que ela haja ali no pescoço. Então, assim, são esses os 3 principais, isso falando da acupuntura manual, né? Por assim dizer. Aí, se a gente for falar dos outros tipos de técnicas, a gente expandiria bem mais. Mas, assim, só para ter uma ideia de que tudo é explicado por neurofisiologia. Eu tô achando fantástico. Eu vou te passar como eu entendi. Faz favor de me dar um cascudo se eu tiver entendido errado. Ah, Mas assim, fibras A, beta, fibra C, gente, são tipos de fibras que levam a sensação, o estímulo sensitivo para o nosso cérebro. E isso. esse conceito de portão da dor é um conceito essencial para entender basicamente como funciona a gente. Existe para entrar no nosso cérebro, quem dói é o cérebro, é no cérebro que a gente processa o estímulo que faz a gente sentir a dor. Mas existe um limite do que pode entrar para o cérebro através da medula e chegar no tálamo. É como se fosse um portão. Não entra todo mundo, só cabe um determinado número de estímulos. E aí, o que a Natália está falando é o seguinte: ela controla os estímulos, ela comanda os estímulos que vão entrar para fazer entrar aqueles estímulos que ela está criando, que são estímulos controlados, e não deixar entrar aquele estímulo doloroso, que é o que faz você se sentir mal. Porque se você não tiver esses estímulos controlados, aí aquele estímulo ruim vai ficar entrando livremente. Tá É bom? isso. De forma simplificada, é exatamente isso. Obrigado. Hoje eu sou a orelha. Nath, me fala então, assim, quer dizer que tem mais de um tipo de acupuntura, então? Tem. E, na verdade, tem vários tipos de acupuntura. E isso é uma coisa que é extremamente importante também, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu já fiz acupuntura, né? E eu Isso. não respondi. Ou então, eu já fiz acupuntura e eu não gostei, eu já fiz acupuntura e não me dei bem, tudo. Só que, assim, a questão é porque para você poder falar, se eu falar, por exemplo, que eu faço neuromodulação, ninguém ia me procurar para fazer acupuntura, porque as pessoas não iam conhecer. Então, o termo acupuntura, ele vai englobar em várias técnicas. O básico, além da acupuntura manual, que é com a agulha, a gente coloca uma agulha e não faz nenhum outro tipo de estímulo. A gente vai ter aí a eletroacupuntura, onde a gente vai colocar a agulha e vai colocar um estímulo nessa agulha. Tá? Qual é a vantagem? Grande vantagem da acupuntura, ela aumenta esse estímulo em até 50 vezes, tá? E aí, assim, na técnica tradicional de acupuntura, existem alguns tipos de manipulação na agulha que você tem que fazer. Por quê? Porque é assim que a gente vai estar estimulando a fibra nervosa que a gente quer. Então, às vezes, fala assim que, mas
eu vou colocar uma agulha aqui e você vai sentir uma sensação de picada. É porque eu quero estimular a fibra C ali. Tem local que eu vou botar a agulha e não vai ter sensação de picada, porque ali eu tô querendo estimular a fibra beta. Então é diferente. Ou então, se ali eu tô querendo estimular um ponto motor de um músculo, também a sensação é diferente, né? Desenvolvendo-se aí a eletroacupuntura, que é colocando a eletricidade nessas agulhas, aí daí surgiram outras técnicas, e a principal que a gente tem hoje, que é a acupuntura neurofuncional, né? Que é a minha técnica preferida. Por quê? Porque quando a gente fala em tratamento de dor, a gente não fica aí sem a acupuntura com a estimulação elétrica. Assim, existem as pessoas que são sensíveis, são casos isolados, né? A gente tem que avaliar, óbvio, a particularidade de cada indivíduo. Mas, no geral, é a eletroacupuntura e especificamente a neurofuncional. Por quê? Com a neurofuncional é onde eu vou estar pegando, por exemplo, um ponto motor ou um ponto gatilho. Aí uma coisa que é extremamente importante, uma média de 93% dos pontos de acupuntura, eles são coincidentes com pontos gatilhos faciais. Só que o que acontece? Não é porque eu estou fazendo acupuntura ali naquele ponto. Vou dar um exemplo. Aqui no VB21, que é o ponto motor trapézio superior. É um pontinho que costuma dar gatilho miofascial. A gente sabe muito disso, né? Tá muito Ele é aqui atrás, assim? Aqui em cima, no trapézio superior. Tá. Então, para eu poder ir lá e trabalhar nesse ponto gatilho miofascial, existe uma profundidade, existe uma localização e existe uma frequência com que eu tenho que trabalhar. Aí a pessoa fala assim, mas eu já fiz acupuntura. E não deu nada, mas não é porque tem uma agulha aqui em cima que a agulha tá chegando no local onde deve. É por isso que ela precisa ser bem feita. E que eu falo assim, existem as técnicas específicas para o tratamento de dor e, gente, isso faz total diferença, porque eu posso colocar agulhas e não fazer tratamento de dor colocando as agulhas exatamente no mesmo local. Mas os efeitos são diferentes pela forma como você manipula, por saber onde que você está querendo chegar com a sua agulha. A sensação, André, quando a gente está colocando uma agulha de acupuntura, é como se eu estivesse entrando... Sabe quando você vai fazer uma cirurgia endoscópica? Depois de tanto praticar, você já está acostumado com o que vai acontecer, por onde vai passar ali a cânula, o que você vai ver, o clique que vai dar. Pronto, é essa sensação. Por isso que, às vezes, eu tenho aí agulhas de até 15 centímetros de acupuntura, dependendo do local onde eu quero chegar, né? Obviamente. E eu vou sentindo camada por camada e eu vou sabendo o que eu tô pegando e onde que eu quero chegar, né? A ponta da agulha, ela tem que ser quase como a mesma analogia que a gente faz quando a gente tá fazendo um bloqueio com ultrassom. A gente tem que estar ligada com a ponta da agulha. E com a acupuntura é a mesma coisa, só que ao invés da gente ter a imagem, a gente tem que estar com a noção anatômica apurada, né? Para poder chegar lá. Bom, mas falei um bocado. Não, eu tô adorando, é porque vão juntando perguntas. Então, assim, por exemplo, eu tô impressionado, gente, com a quantidade de conhecimento anatômico que você tem que ter. Porque quem já viu alguma coisa de acupuntura sabe aquela noção dos meridianos que tem no corpo, que é ensinado, ou pelo menos assim que a gente acaba tendo um primeiro contato. Mas pelo que você está me falando, isso tudo tem muito a ver com a distribuição e a topografia do sistema nervoso periférico, a sensibilidade. Aliás, não só a sensibilidade, você acabou de falar que às vezes você também quer estimular motor, e aí eu já estou aqui pensando, nossa senhora, quanta coisa. E o conhecimento de anatomia para isso é gigante. Gigante. Fora imaginar como que você trabalha a variabilidade individual. Exato. Porque ninguém tem... É diferente de um lado para o outro. Pronto, eu já ia falar das pessoas diferentes, mas você foi além. Quer dizer, às vezes o lado é diferente do outro lado. O que ainda é mais complicado. E assim, o que a Natália falou é perfeito. A gente, com algum tempo de experiência, gente, e eu sei que isso pode soar estranho, mas
Quando você coloca... Eu não faço acupuntura, eu boto agulha para outros motivos, mas essa experiência a gente tem. É quase como se a gente tivesse um olhinho na ponta da agulha. A gente sabe mais ou menos a profundidade, em que camada que está, em que local que está. Mas aí, Nath, já veio aparecendo uma pergunta que eu achei muito interessante a gente poder falar. Primeiro, perguntaram o que é ponto gatilho. Eu acho que é importante dizer isso em relação à diferença dos pontos de acupuntura. E uma outra pergunta foi assim, se não há risco de lesão fazendo isso? Tá. Falar primeiro, então, do ponto gatilho. O ponto gatilho, ele é de forma simplificada, né? Uma contratura sustentada numa fibra muscular. O que significa isso? O seu músculo, ele tem que contrair e relaxar, contrair e relaxar, contrair e relaxar para poder você se movimentar, para que tenha um movimento, né? Por motivos diversos, isso pode ser má postura, isso pode ser inflamação generalizada por conta de má alimentação, isso pode ser estresse emocional, tá? E isso, claro, repetidamente, né? Não é simplesmente um dia que você acorda e essas coisas acontecem. Mas aí a gente tem aí uma isquemia local, uma falta de circulação ali local, e isso ocorre a nível de fibra, sabe? A gente não consegue ver isso a olho nu. Mas ocorre aí essa crise energética e aí o músculo que estava aqui contraindo, relaxando, ele contrai e não relaxa mais. Porque o cálcio, que é um íonzinho que ele precisava ser reabsorvido, ele não vai ser reabsorvido. Aí ele fica lá contraído e isso vai acontecer em várias fibras, até formar um ponto, que é o que a gente chama de ponto gatilho, que ele vai ser palpável. Aí, se você tiver dor no pescoço, pega aqui e aperta aqui e vê se você sente uma bolota, uma bolinha, uma coisinha alta e dura. Isso é um ponto gatilho miofascial. Essa região do trapézio é uma região onde a maioria das pessoas que tem dor na cervical tem um ponto gatilho miofascial aqui. Aí existem outras nuances aí desse ponto gatilho miofascial que a gente fala numa outra oportunidade, né? Mas de forma básica é isso. A outra pergunta foi a respeito de lesão, né? Isso. Existe sim risco de lesão, sabe? Isso é uma coisa que também é uma coisa que eu deixo os pacientes cientes, assim, porque as lesões elas são relatadas na literatura e podem incluir aí lesão pulmonar, porque a pessoa não manipulou da forma correta, a agulha vai lá, perfura o pulmão, e aí pode ser um pneumotórax simples ou um hemopneumotórax, é o que tem relatado. A gente pode ter lesão pericárdica em pacientes com forame oval persistente, forame oval não fechou, pode ter lesão, isso tem relatado na literatura. Pode ter lesão peritoneal, porque também aprofundou demais. É relatado também lesão medular e, claro, essas coisas elas não são comuns, são casos relatados na literatura, tá? E quanto mais a gente vem avançando em tecnologia, principalmente de material, mais raro de acontecer esse tipo de coisa. Mas pode acontecer, não está isento de riscos. Por isso que é muito importante fazer a acupuntura com um profissional habilitado, né? O seu médico acupunturiatra que vai estar fazendo isso com o maior cuidado e com a habilidade correta para não haver esse tipo de lesão. O que é mais comum? O hematomazinho que fica, o roxinho, né? E infecção. Né? Infecção, na verdade, não é comum, mas, assim, não é algo grave e que, por motivos diversos, pode acontecer e é algo simples de tratar. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que, gente, assim, é uso de material correto, é fazer com a pessoa gabaritada, tudo isso diminui o risco de qualquer coisa. Se também você não cuidar disso daí, qualquer método em medicina e mesmo em reabilitação tem seu risco e quem trabalha nessa área já sabe, a gente já pegou de todas as terapias que você falar aí, sempre tem alguma coisa que pode trazer alguma dificuldade e eventualmente uma complicação. Eu pessoalmente, estou até surpreso, acho que a Natália foi bem fiel à descrição do que há em relato de literatura, porque na prática diária da gente que encaminha para a acupunturiatra,
Isso é extremamente raro, sabe, Nath? Assim, Sim, tá, ok. sim. O roxinho vá lá, mas é basicamente isso. E eu que já fui o paciente também de acupuntura, eu te falei, às vezes aquela coceirinha e aí dali a pouco passou, não tem nada. Então, lembrando que a coceira, na verdade, é estímulo nervoso periférico, né, também. Então, Exato. A coceira ela faz parte é, da ação local, né? Que é a liberação estaminética que a gente vai ter ali. E quando acontece, a gente sabe que é porque tá fazendo efeito. faz parte, né? Faz parte. É igual quando a gente faz uma infiltração e passa do lado do nervo, o paciente fala assim, ai, aí você fica até satisfeito, fala assim, nossa, eu estou no local correto. É, Vamos lá. Me diga, vamos, a acupuntura só funciona para dor ou não? Eu posso usar então, acupuntura para outras doenças? Quais seriam? olha, assim, de uso tradicional, a acupuntura ela tem uma série de usos, assim. Vou falar para vocês sobre o que tem mais estudo, sobre o que tem mais comprovação na literatura, que é a nossa maior prática no consultório médico, né? Então, para pacientes com tratamento oncológico, tá? Porque além de aliviar a dor, a acupuntura, ela vai ajudar no alívio das náuseas, do vômito e assim, nossa, existem vários estudos mostrando o efeito. É um estímulo que a gente faz aqui no nervo mediano, que fica aqui no pulso. E olha só que interessante, é tão legal isso, porque o efeito desse estímulo aí nesse local, ele é tão bom que lá nos Estados Unidos, eles desenvolveram um... não é um relógio, mas é um dispositivo elétrico, que é como se fosse um reloginho, que você coloca o estímulo aqui nessa região para quando for fazer viagens de cruzeiro, para pessoas que têm náuseas. E aí você liga e fica lá fazendo estímulo, fazendo estímulo. Olha E eles só. desenvolveram esse dispositivo e assim, tá lá de boa e a gente olha e tipo, ah, mas isso é um ponto de acupuntura, conheço esse ponto, conheço esse estímulo, né? Bom, dentre outras ações também para trato gastrointestinal, e aí a gente entra com as gastrites nervosas, né? Que, nossa, são famosas, né? A gente recebe muitas gastrites nervosas, dores no estômago aí, sem alterações na imagem, né? Sem alterações Uhum. de lesão, sem úlcera, nem nada. Uh, Meu síndrome. caso, meu caso. Seu caso, pronto. Vamos lá. Síndrome do intestino irritável, tá? Ajuda muito também. Casos de constipação, pessoas que são muito constipadas e tal, a acupuntura ajuda muito também. E, gente, vou começar a falar aqui sobre uma série de coisas, mas vamos tentar dar uma resumida. Nas alterações hormonais, de climatério, de menopausa, tem efeitos bons no controle da sudorese durante esse período, tá? No controle do rash que fica, do rubor, né, cutâneo. Gestante também ajuda muito para acelerar o parto normal. Mas você tocou em distúrbios, em alterações ginecológicas, é interessante. Então, quer dizer, a acupuntura consegue também ter ação na parte hormonal? Mas a ação, ela não é assim, não é que a gente com a acupuntura vá fazer uma modulação hormonal como a medicação, tá? A gente não Sei. altera a parte hormonal, mas a gente consegue atuar nos efeitos que são desencadeados durante essa alteração, né? Então, Uhum, aí a gente vai ter o controle dos efeitos que vão ocorrer por consequência, né? Mas entendi. não adianta fazer acupuntura para poder regular o hormônio, porque não vai ter Ótimo. efeito, tá? Foi bom você Importante. avisar a turma aí. Pronto, É, obrigado. Eu vou perguntar para você agora coisas de ordem prática. Para quem faz um tratamento com acupuntura. Quanto tempo dura, em geral, um tratamento com acupuntura? Você pode fazer o tratamento com acupuntura para sempre, vamos dizer assim, ou teria alguma contraindicação? Então, o tempo de tratamento ele vai variar muito da causa, né? Para o tratamento de dores crônicas,
que é a minha área de especialidade, é uma média de 20 sessões. Uma média de 20 sessões. Isso significa o quê? Que eu posso fazer menos. Isso significa que eu posso precisar fazer mais. Já vi também pessoas falar, fiz 100 sessões de acupuntura. Gente, isso não existe. Para tratar a mesma coisa, isso não existe, tá? Primeiro, quando a gente faz 5 sessões de acupuntura, se a gente não tá notando que tá tendo uma resposta, vamos parar, né? Ou então, a gente já mudou a técnica, não, vamos tentar aqui mais um pouquinho, 8 sessões, mudamos a técnica, tentando técnica A, B, C e tal, não deu certo. Não tá resolvendo isso aqui, não. Então, a acupuntura não é indicada para tratar isso especificamente. Agora, você pensa o seguinte: é uma pessoa que, na maioria das vezes, ela tem várias queixas. E a acupuntura, apesar da gente ter, sim, a ação... A acupuntura, ela pode ser usada para tratar muitas coisas, né? Como a gente já falou. Mas isso não significa que eu vou chegar aqui, vou olhar para você, tipo... eu tenho dor na cabeça, eu tenho dor no ombro, eu tenho gastrite, eu tenho... síndrome do intestino irritável, eu tenho endometriose, dor no joelho, dor no pé, e eu vou chegar e vou tratar tudo de uma vez. Tá certo. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa ter foco no tratamento para a gente poder alcançar os resultados desejados. Então, às vezes acontece do paciente chegar, tô com uma dor há 5 meses. Não é uma dor tão crônica, né? Porque não é aquelas dores de 10 anos, né? Foi assim, a gente tem um quadro bem delimitado, diagnóstico bem feito, fechado. Fiz 3 sessões, o paciente cessou a dor. Beleza, e agora? Agora você volta daqui a um mês para ver como é que você tá. Aí daqui a um mês, eu tive uma dor, que eu fui subir uma escada, doeu e depois parou. A gente faz uma sessãozinha ali só para arrumar algumas coisas. Por quê? Porque, digamos que eu avaliei ali que a causa da dor era uma causa miofascial. Por um gatilho miofascial, por exemplo, ou alguns gatilhos miofasciais, né? A gente vai lá e vê o que tem ali. Tá tendo uma ativação de um ponto gatilho que estava latente, a gente vai lá e trata. Então é outra coisa, deu um jeito em algum outro lugar, essa dor estava irradiada em outro lugar, a gente vai lá e trata. E não ficar assim, é uma dor aqui, a gente vai sair colocando agulha no corpo todo. Não é assim. Então, o que acontece muito? Eu tô aqui com essa série de queixas. A gente começa tratando a dor lombar, eu fiz 8 sessões, melhorou a dor lombar. Então, vamos tratar a minha ansiedade. Aí eu fiz 5 sessões, tô me sentindo bem melhor da ansiedade. Agora vamos tratar meu pé. Foi consertando um pouquinho de cada vez. Vai consertando um pouquinho de cada coisa. Isso acontece muito. E aí chega um período aí de 3 a 6 meses que assim, a partir de agora, a gente precisa parar um pouco, vamos dar um tempo, volta daqui a um mês pra gente ver como que você vai caminhar sozinho, sem acupuntura para estar te ajudando. E claro que nesse inteirinho a acupuntura não é resolutiva de todos os problemas. Então, a pessoa precisa estar ciente de que foi no início, claro, né, proposto um tratamento interdisciplinar. Uhum. E aí, enfim, se houver necessidade, eu faço uma infiltração, uma desativação, faço algum outro tipo de procedimento, um bloqueio, e encaminhei para o fisioterapeuta, pedi para ela para mudar a alimentação, orientei a atividade física. Se ela não fizer nada disso, claro que passar um mês, ela sem acupuntura, ela vai voltar com os mesmos problemas. É aí que está a diferença. Mas sem sessões de acupuntura para tratar a mesma coisa, isso não existe. Na verdade, 30 sessões de acupuntura para tratar a mesma coisa sem resultado também não existe. É muito. A acupuntura tem que ter eficácia logo nas primeiras sessões, não total. Mas pelo menos um alívio tem que ter, senão não está tendo efeito nenhum. Perfeito. Como você disse, a quinta sessão talvez seja a que informa muito, né, com relação a isso. Aí eu, assim, a gente trabalha nessa área, às vezes sofre uma limitação e os pacientes, tá cheio de paciente aqui, sabem disso. Aquela coisa que, infelizmente, a gente é obrigado a fazer por uma questão de burocracia. Vou solicitar uma acupuntura e aí sempre que você solicita aquilo vale 10 sessões. Isso é meio sem sentido. Como não é, alguns convênios, por exemplo, limitam a uma sessão por semana. Não é um conceito que de forma tem uma representação terapêutica. Não é.
Não é, porque às vezes, assim, é um quadro muito agudo, às vezes vale a pena fazer até todo dia. Vou fazer 3 dias seguidos, por exemplo, um quadro agudo. No geral, isso não é necessário. No geral, eu começo fazendo 2 vezes por semana para poder ir espaçando isso aí para uma vez por semana, 15 dias, 30 dias. Eu tenho uma paciente que ela demorou 1 ano comigo para fazer 10 sessões de acupuntura. Nossa, olha só. Então, assim, por quê? Porque a dor intensa inicial, a gente conseguiu resolver isso rápido, né? Então, ela ficou Uhum. voltando para a gente ir ajustando algumas coisas, fazendo os retornos e vendo a dor dela era lombar. Então, a gente começou a ver ali a parte de quadril também, o que que tinha na região torácica ali, que também podia provocar dor no movimento outro que ela fazia. E, enfim, fui ajudando ela também, acompanhando na parte das orientações de mudança de vida que foram propostas, né? Que ela precisava voltar e me dar um feedback de que estava ok. O que que você acha do agulhamento a seco? Na verdade, são métodos diferentes, né? Você quer falar um pouquinho? O agulhamento a seco, a gente utiliza a agulha, que pode ser a agulha de acupuntura, assim, acho que a maioria das pessoas utiliza a agulha de acupuntura por ser menos dolorido, né? Doloroso para o paciente para fazer o procedimento. E ali, se a gente tem um ponto gatilho miofascial, o agulhamento a seco ele vai ter uma resposta maravilhosa se você vai lá e faz com a técnica correta, né? Qual a grande desvantagem do agulhamento a seco? É muito dolorido para fazer e muito dolorido no pós-procedimento, na maioria das vezes. Por isso, eu Ah, prefiro sempre infiltrar ali o local da opa, você é agulhamento. das minhas, olha só. Eu gosto, o pessoal faz assim, gente, tem quem faça agulhamento a seco maravilhosamente bem. Eu não quero desmerecer de jeito nenhum, mas eu, doutor André, faço agulhamento molhado, é diferente, molhado com anestésico, porque sai mais confortável, na minha experiência, né? A gente já está chegando perto do final e assim, eu não posso deixar de pedir para você responder. Então, assim, como que o paciente tem acesso ao acupunturiatra, se é só através de um outro médico, se ele pode procurar de forma direta, e como que as pessoas têm acesso a você, por favor. Então, não precisa do encaminhamento de outro médico para poder você procurar o médico acupunturiatra, né? Claro que, a depender da situação específica, é sim necessário, às vezes mandatório, você ter o acompanhamento do especialista na área, né? Mas não precisa, nós somos médicos, então a gente vai fazer ali uma consulta. É uma coisa que me perguntam muito, assim, mas não é só chegar, deitar e, tipo, jogar as agulhas assim. Não, gente, não é. A gente vai fazer uma consulta médica normal, a gente vai conversar, vai saber da sua vida, precisa ver os seus exames, ver quais são os remédios que está tomando. E às vezes, por exemplo, se não tem nenhum outro médico acompanhando, a gente vai fazer a solicitação dos exames e prescrever as medicações. Eu, especificamente, eu sou especialista em dor também. Então, a minha realidade, eu recebo muitos pacientes que vêm direto a mim já para o tratamento direto das dores. Então, eu já faço esse acompanhamento completo, por assim dizer, né? Mas, para o acupunturiatra que não é especialista em dor, você também não precisa de outro encaminhamento, mas é sempre bom, a depender do caso, ter o acompanhamento de um médico especialista, né? E para me encontrar, eu estou Você, aqui atendendo em Brasília, né? Tenho a grande oportunidade, o prazer de compartilhar aqui pacientes com o doutor André. E estou aqui no edifício Cleo Otávio, em frente ao Agarram, tá? Na clínica de acupuntura e medicina da dor. olha, a Nath está sendo modesta, mas ela é uma médica de dor de mão cheia. E eu sempre defendo que, assim, você tem que ter uma visão ampla. E essa é uma pessoa que tem a visão bem ampla, com a formação bastante variada. Então, todo esse conceito de neuromodulação, toda essa área específica da acupuntura, com o pezinho lá no que é a forma chinesa de abordagem desses problemas, isso daí traz uma visão diferente, né? Isso é importante, trabalhar com ela, um paciente que vem dela, é um prazer
de conduzir, porque geralmente já é um paciente muito bem orientado e avaliado. Então, obrigado. Além de tudo, uma live ótima. Eu agradeço um montão, viu, doutora Natália? Ah, eu agradeço muito também. Tá? Bom, fiquei muito feliz aí em poder esclarecer essas dúvidas e quem quiser entrar lá no meu Instagram também, mandar mensagem, mandar mais perguntas, vai ser um prazer estar à disposição. E estou à disposição Gente, para a gente bater papo também. Nath, muito obrigado. Valeu mesmo. Excelente. Tá bom? Beleza, então. André, obrigada, viu? Foi um Boa prazer. noite, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau para todos. Tchau, Natália. Obrigado. Tchau.